Veja só, quando a gente fala geografia, a gente já pensa o quê? Mapa. Porque no mapa do Brasil é o mapa mundo. Mas em questão do pré-vestibular, o que vai cair em Enem e em vestibular não é a leitura de mapa, e sim de gráficos, de questões que remetem à ecologia, ao meio ambiente. Em 10 anos de Enem, agora sendo utilizado como primeira fase federal, ele traz e aborda temas, os 3 R's: reutilizar, reaproveitar e reciclar em questões geográficas. Ou seja, se eu pegar a questão de Enem hoje, que fala sobre o Amazonas, vocês sabem onde fica o Amazonas, mas o que remete a gente a pensar em 3 R's: reutilizar, reaproveitar, reciclar. Que é o que se pede no Enem hoje. É interpretativa das questões de geografia. A resposta está na questão. A gente tem que começar a abrir os nossos olhos para entender o que está se pedindo a questão. Por exemplo, se eu começasse a falar aqui sobre a caatinga, nosso bioma, aí, não, isso é biologia, isso é ciência, não, isso é geografia. O bioma exclusivamente brasileiro, que entre esses 20 últimos anos ocorreu uma degradação, ou seja, ele diminuiu sua extensão muito rápido. Por quê? Temos nas posições de São Francisco, temos revitalização da Transnordestina nordestina, e essas questões são atuais, porque há um desvio de verba, aí já entra a geopolítica, que também incorpora em questões de vestibular. Como entender a geopolítica, a biologia na geografia, o entendimento dos biomas em questões de vestibular. É prática, é raciocínio rápido, é lógica. De 5 questões, A, B, C, D e E, 3 dessas questões já são totalmente excluídas para responder no vestibular. Elas são totalmente o oposto que se pede a pergunta. 3 dessas questões a gente já elimina de cara, interpretando ela. 2, ela vai ter aquela famosa casca de banana. Aí entra a importância de você treinar. O cérebro da gente é um músculo como um braço, uma mão, uma perna. Se você é um lutador, você precisa treinar constantemente para que seu corpo seja ágil o suficiente para fazer os movimentos. Do mesmo jeito é o cérebro. O cérebro precisa treinar aquele conhecimento. Ele já está plantado na nossa memória. Basta exercitar ele para que consiga atingir no momento de pressão, como é o vestibular. Que a gente fica nervoso, que soa a mão, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, soa frio, porque o vestibular é aquela coisa, aquele momento. Você estudou 9, 10 anos da sua vida para chegar àquele momento decisivo. E tem pai cobrando, mãe cobrando o resultado do vestibular. Então você tendo isso treinado, me facilita para compreender o que está se pedindo nas questões e como respondemos. Hoje eu queria só falar um pouquinho sobre a origem do universo, a constituição geológica da Terra e como isso vai cair em questões de vestibular. Todo mundo sabe que há 2 teorias para a origem do universo. A evolucionista, que é citada pelos cientistas, e a que cai mais em vestibular, e a criacionista, que é um pouco esquecida por questões de religião. Começou o quê? Os cientistas acreditam que até antes de formar todo o universo existia uma grande massa quente e densa. Essa massa, ela se expandiu como se fosse você fosse fazer um bolo que ele fosse fermentado. Ele não cresce com a passando, ele vai aumentando de tamanho. Do mesmo jeito, a gente pode associar a criação do universo. Existia lá aquela massa quente, densa, e ela foi crescendo, se expandindo. Em um determinado momento, ela não conseguiu mais crescer, ela explodiu. Dessa explosão, dos fragmentos dessa grande massa densa, foi constituindo pequenos fragmentos que foram se unindo por força de gravidade. Esses fragmentos, isso foi milhões e milhões de anos,
esses fragmentos se unissem e começar a formar planetas, estrelas, asteroides, meteoritos, cometas. A Terra, falando propriamente do nosso planeta, ela foi milhões e milhões e milhões e milhões de anos para chegar ao que ela está hoje. O que ela está hoje foi uma constante mudança. A gente passou 20 milhões de anos sendo bombardeado por cometas para se formar a crosta terrestre. 20 milhões de anos só bombardeando de cometas constantemente para que formasse a nossa superfície terrestre. Dessa formação terrestre, aí veio, e desses cometas, segundo os cientistas, vieram as partículas de água, os pequenos micro-organismos e começa o resfriamento e a grande chuva para formar os oceanos de hoje, segundo os cientistas, vieram do espaço. Não foi simplesmente criar uma atmosfera e chover. Ela veio junto com os meteoros que bombardearam todo o planeta Terra por milhões de anos. E isso criou nossos mares, oceanos. Depois de muito tempo, foi começando uma evolução de um simples bactéria. Segundo os cientistas, foi de onde se originou toda